Rota 66. O pecado, ele é essencialmente narcótico. Ele produz uma sensação de ilusão, né? E de uma espécie de engano em que a pessoa fica como que atordoada. A palavra de Deus vai entrando e vai revelando. Se você quer saber se o pecado o tem enganado, faça um exame com a palavra de Deus. Aqui no Rota 66, explorando onde poucos têm coragem de mexer. A série Hebreus destaca o capítulo 4 com o tema Isso é que é descanso. E o professor Luiz Saião vai mostrar que procurar entender a vida sem compreender a Deus é enfado e canseira. Eu sou seu amigo Beltrão, convidando a acompanhar esse estudo. Relaxa e venha com a gente. Conforme observamos na NVI, o texto sagrado nos diz: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Como o autor de Hebreus está falando para essa comunidade judaica que conhece bem o Antigo Testamento, ele prossegue refletindo sobre o que foi falado lá no Salmo 95 e agora começa a entrar no tema de um descanso sabático. A ideia do descanso é bem conhecida, quando a ordem bíblica era que o povo poderia trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Então, o autor começa a trabalhar com essa ideia, dizendo: escuta, há uma promessa no passado de que nós haveríamos de entrar no descanso de Deus. Que descanso de Deus é esse? Literalmente não é o descanso da prática sabática da lei, porque não é isso que está em vista aqui. A outra ideia que pode certamente aparecer é que esse descanso poderia significar o descanso que o povo ia receber quando chegasse na terra de Canaã. E então ele menciona o versículo 11 do Salmo 95, dizendo que eles não haveriam de entrar no descanso porque não tinham crido e tinham sido culpados da incredulidade. Então o autor relaciona esse descanso aqui, não exatamente com o descanso do povo, mas com o descanso de Deus. Tanto é que a menção do versículo 4 é Gênesis 2, versículo 2, que Deus descansou de toda a obra que realizara. Então, o descanso prometido para o povo de Deus, de acordo com esse texto aqui de Hebreus capítulo 4, é o descanso do próprio Deus, do qual nós deveremos compartilhar se atendermos a este convite. E tanto que isso está claro, que prosseguindo pela Nova Versão Internacional, o texto diz, a partir do versículo 6, portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, que é um tema importante aqui em Hebreus, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Esse assunto acontece no contexto do Êxodo, é retomado no Salmo 95 e se aplica agora ao contexto de Hebreus. E a comprovação
de que esse descanso não tinha sido cumprido com plenitude no tempo da antiga aliança, pode ser percebido na sequência, aí no versículo 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, preste bem atenção aqui, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia, que é o caso do Salmo 95. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Qual é o foco tão claro e importante que aparece aqui? Há um novo conceito de descanso, que não é guardar o sábado. Um novo conceito de descanso que não é entrar na terra de Canaã, mas é o descanso de Deus. Assim como Deus descansou da obra que havia feito, de tudo que havia criado, há um paralelo em relação a nós que, ao entrarmos neste convite divino, que envolve reconhecer Cristo, Jesus, o Filho, sobre toda a casa, aquilo que foi falado já no capítulo 3, nós também receberemos este descanso, mas é descanso das nossas obras, no sentido em que as nossas obras não podem nos salvar, não podem ser entendidas como meritórias. Está na hora de parar de pensar, para esse contexto de judeus que conhecem a lei, eles vão entender o que isso significa. Está na hora de parar de pensar que nós poderemos alcançar algum descanso de qualquer maneira ou qualquer situação de salvação diante de Deus por meio das obras. E nós vamos ter o descanso das suas obras porque Cristo fez a obra completa em nosso lugar. Portanto, interessante observar versículo 11, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, o paralelo com o Antigo Testamento, com o tempo do Êxodo, está estabelecido. Aqueles que não creram e desobedeceram não entraram no descanso de Canaã. Da mesma forma, hoje, quem não crer e desobedecer a palavra de Deus, também não entra no descanso de Deus que se cumpre em Cristo, descanso das nossas obras. E então, para ter o desfecho desse trecho, capítulo 4, a partir do versículo 14, vai mudar o assunto. Por isso, nós vamos encerrar a reflexão aqui no versículo 13. O texto vai nos dizer, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Por que é que o autor de Hebreus cita este verso tão conhecido e especial sobre a palavra de Deus viva e eficaz? Porque ele está argumentando tudo o que está dizendo baseado no que acontece no Êxodo e especialmente no Salmo 95, do versículo 7 a 11. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou mostrando para vocês que Jesus é superior aos anjos, que ele é superior a Moisés, que ele é o verdadeiro descanso. Nesse sentido, Cristo é o nosso grande sábado. E a prova disso está onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela revela a incredulidade de vocês, a desobediência de vocês, o plano poderoso de Deus e aquilo que nós precisamos fazer e saber sobre a ação de Deus na nossa vida, no plano da história e na história da salvação. Ela julga os pensamentos e intenções do coração. Ela é a grande diretriz, a maneira correta de saber que caminho seguir. Comprovando isso, ele diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ou seja, esta palavra é muito séria e merece toda a consideração, porque é a palavra divina, e se não dermos atenção a esse Cristo magnífico, superior, Salvador, Deus encarnado, certamente nós haveremos de prestar contas diante de Deus pela desobediência e incredulidade. A palavra de Hebreus é séria, uma palavra muito nítida na sua natureza exortativa e direta, mas ela é
importantíssimo e fundamental para a nossa vida, para a nossa salvação e a nossa permanência na salvação que Cristo nos concede. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo a série Hebreus, hoje destacando o capítulo 4 com o tema Isso é que é descanso. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. Fique agora com a segunda parte do programa, num bate-papo bem descontraído. Ok, Saião, chegamos agora com as perguntas e o estudo de hoje está assim, relax, está muito descanso. Esse descanso que você tanto falou aqui em Hebreus capítulo 4, é o descanso da morte, do aqui jaz, e aí vamos lá no céu, tocar harpa, ficar assim, respirando aquele rarefeito. Que descanso a palavra de Deus está falando aqui? Alberto, ainda bem que você perguntou, porque acho que a maior parte das pessoas, quando ouve falar disso, talvez imagine, né, que o descanso de Deus é a gente ter uma espécie de rede, né, em dois coqueiros celestiais, tomando uma espécie de água de coco angelical, né, olhando para uma paisagem maravilhosa. E o foco não é esse. A gente precisa prestar bastante atenção para não entender de maneira incorreta o texto bíblico. O descanso aqui diz respeito ao descanso do povo de Deus, que sempre viveu atribulado na esperança de um descanso em relação às suas lutas e tribulações. E a principal luta e tribulação tem a ver com a nossa relação com Deus. A relação com Deus que vai desembocar no tema da salvação. Como é que a gente pode alcançar essa salvação? Como é que a gente pode chegar a reatar plenamente essa relação com Deus? Há várias maneiras, através da história, pelas quais o homem tenta, através de rituais, através de prática religiosa, através das suas obras. Aqui no texto é muito claro, versículo 10, a ideia é descansar das suas obras, ou seja, esse descanso significa desistir dos nossos méritos plenamente para estar nessa relação de aliança e de intimidade profunda com Deus, tendo recebido a salvação e a vida eterna. Agora, nesse descanso de Deus há muito trabalho pela frente, né? Na vida eterna, certamente, nós teremos muitas atividades. Não significa um descanso de letargia, onde ninguém faz nada e fica olhando para cima. Então, esse sentido é um sentido, podemos assim dizer, soteriológico para o nosso ouvinte do Rota 66 e aprendendo, né? Que diz respeito à salvação e não um descanso, vamos dizer assim, de fim de semana, né? De férias, essa ideia que é mais contemporânea. É um descanso das lutas da carne, da luta de contra o pecado, tem a ver com isso? Também, tem a ver com isso também, que nós vamos descansar plenamente e isso, de novo, desemboca na ideia, um descanso ligado à salvação. Nós estaremos finalmente, né, salvos além do rio, como diz o hino antigo, tranquilos, sem precisar temer coisa alguma. Isso também está envolvido na história. Aqui no texto e na sua exposição você falou muito sobre obras, né? Qual a importância disso, né? De realizar obras, de apresentar algo concreto daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente quer fazer para Deus?
Pois é, Alberto, isso é fundamental, né? Nós temos um problema aqui no contexto judaico e que não se restringe ao contexto judaico, que é exatamente aquela tentativa de conseguir ganhar pontos diante de Deus. Qual é a ideia? A ideia é que a pessoa pode fazer várias coisas para tentar comprar a Deus, adquirir pontos diante de Deus através dos seus méritos. Essa ideia é completamente rejeitada no Novo Testamento, porque nós não temos o que oferecer a Deus, porque as nossas obras estão maculadas, as nossas obras são imperfeitas. O nosso caso não é de alguém que está numa situação neutra. A situação do ser humano é de UTI. Você não pede para ninguém que precisa ir para o hospital, para a UTI, para auxiliar em nada. Isso é uma loucura. Então a pessoa precisa imediatamente correr para esse ritmo de terapia intensiva, precisa receber sangue na veia, né? E nós precisamos de sangue derramado para nos perdoar e nos salvar. Então, quando a pessoa tenta merecer alguma coisa diante de Deus pela prática das suas obras, no fundo ela não admite que ela é pecadora, não admite a sua necessidade, não admite que as suas obras são imperfeitas e, mais grave, não admite a grande obra de Deus feita em nosso favor. Então, a ordem de Deus para todo aquele que confia em si mesmo, na lei, em alguma religião, nas suas obras, é que ele pare já, descanse em relação a isso, porque nós jamais seremos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela fé e pela graça de Deus e pela obra redentora de Cristo Jesus. Agora, veja bem, uma vez que essa salvação atinge a nossa vida, a obra de Cristo se manifesta em nós, nós vamos produzir obras que o Espírito de Deus vai permitir que sejam feitas e realizadas na nossa vida. Não para a salvação, apenas como, digamos assim, algo que a gente faz porque é resultado da nossa fé. Exatamente, resultado da salvação que recebemos, uma obra de gratidão e da ação do Espírito em nós, mas não obra com a intenção meritória, que vira uma coisa esquisita, né? Porque é uma espécie de barganha com Deus. Ó, Deus, eu faço isso me ajuda aqui. Então, é uma espécie de comércio, assim, é uma espécie de camelô espiritual, né? Eu tento fazer uma negociata, uma pichincha com Deus para ver. Isso não é desse jeito no Novo Testamento, de jeito nenhum. Isso já é pecado. E falando em pecado, você falou muito em desobediência, incredulidade. Isso aparece muito aqui na carta aos Hebreus. São pecados mortais? Podemos dizer isso? Desobediência, incredulidade? Sabe que, Alberto, uma das coisas mais assim sérias que todo mundo gostaria de saber é se existe um pecado maior do que o outro. Tem um pecado grave realmente, né? Por exemplo, vamos discutir com a minha mãe hoje porque, né, eu não gostei do feijão. Então alguém fala, mas isso aí é coisa normal, corriqueira. Olha, agora o fulano não, ele brigou lá e matou o primo dele. Nossa, isso é um negócio grave, sério. E na hora de fazer uma tentativa de mostrar o que é realmente grave, a maior parte das pessoas, olha, preste atenção, é interessante, imagine só o que acontece. A maior parte das pessoas pensa que o pecado sério, por exemplo, é matar, é roubar, né, é fazer alguma coisa, talvez sexualmente muito grave, ou a pessoa envolvida com drogas. A gente tem, né, receio de gente marginalizado pelas práticas estranhas. Mas esse texto vai mostrar para nós, com o Novo Testamento, que o problema sério do homem não é a sua doença, mas é a indisposição para com o remédio. É a falta de interesse de ir ao médico. Eu já vi muita gente com um problema muito pequeno de saúde, mas que por ser cabeça dura, ficou em séria situação, né? Simplesmente pelo orgulho e pela arrogância. Então, a desobediência aqui significa desobediência em relação ao aviso da palavra divina. E a incredulidade é o desprezo, né, desta palavra divina, de não levar a sério. Então, o pecado realmente mortal e grave é, Alberto, com razão, é a incredulidade, é a rejeição da oferta
redentora, salvadora, terapêutica de Deus para o nosso problema do pecado. E aí a gente dá para entender, né? Então, se a pessoa se recusa a ir ao médico e tomar um remédio, então um simples resfriado pode virar uma pneumonia e causar a morte da pessoa. Então, o problema não é o que a pessoa fez, mas o que ela recusou a ouvir para resolver o seu problema. Porque limpo e puro mesmo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. E a gente só pode ser lavado por Cristo, que perdoa os nossos pecados. Muitas pessoas fazem essa distinção. Pecadinho, pecado, pecadão, não é? E você acabou de mostrar que um simples pecadinho pode virar algo bem maior e complicado, né? Verso 12, para terminar aqui a nossa bateria de perguntas, vai começar a falar sobre a palavra eficaz, não é? É uma biópsia que nós vamos estar apresentando agora. O ser humano, ele é dividido em corpo, alma, espírito, né? Como é que Deus divide o corpo e a alma? Como é que é isso? Olha, Alberto, vamos lá, vamos aproveitar já que você está falando sobre, vamos dividir a pergunta em duas partes também. Então, a primeira parte é a seguinte: será que a palavra de Deus divide o corpo e a alma assim por dentro? Como é que é esse negócio? Como é que é a espada, né? Que história é essa? Divide por dentro? Essa é uma linguagem figurada. A palavra de Deus não é uma espada literal, senão nós estaremos em dificuldades, né? Nós teremos muita gente aí sangrando dentro da igreja. Não é esse o caso. Não era pecadinho, era picadinho. É, né? Mais para picadinho do que para pecadinho, né? Mas a questão não é essa. A questão é que essa palavra anunciada, ela entra no íntimo, no interior, e revela todos os detalhes. Porque nós vimos que o pecado, ele produz um engano. O pecado, ele é essencialmente narcótico. Ele produz uma sensação de ilusão, né? E de uma espécie de engano em que a pessoa fica como que atordoada. A palavra de Deus vai entrando e vai revelando a verdade, a intenção do coração, ela julga os pensamentos. É como fazer uma tomografia computadorizada. Você vai enxergar todos os detalhes, vai ver tudo o que realmente está lá. E a pessoa, então, olhando, observando isso, ela vai cair na real, vai ver a realidade. Nesse sentido, é que essa palavra, ela é penetrante, ela é afiada, ela vai mostrando todo o interior profundo do homem, que pode estar aí meio nublado, cheio de névoa pelo engano do pecado. Agora, aqui tem a questão fundamental. Muita gente lê esse texto e imagina, tá vendo? Nós temos alma e espírito e corpo. Então, será que a gente é dividido em três partes? Veja, o texto não pretende responder essa pergunta. Pode até ser que o ser humano seja dividido em corpo, alma e espírito. E os teólogos, os estudiosos, eles discutem isso. Será que nós somos três ou somos dois? Só alma e corpo ou corpo, alma e espírito? Mas se a gente imaginar que esse versículo está querendo fazer assim uma divisão antropológica do ser humano, a gente deveria dizer que também o nosso corpo está dividido em duas partes, juntas e medulas. Mas não é o caso, né? Aqui ele está falando de maneira genérica, dizendo que a palavra de Deus entra e atinge tudo, conhece o mais profundo do ser humano. Será que a gente, apesar dessa questão do texto, é corpo, alma e espírito, como é que funciona isso? É uma questão que nós não temos condição de definir plenamente. É provável até que a gente possa fazer uma divisão entre alma e espírito. Mas o complicado, pastor Alberto, e também para o nosso ouvinte, é que não dá para saber onde começa a alma, onde começa o espírito. Onde que liga uma coisa e desliga a outra, porque nós, de acordo com o pensamento bíblico, nós somos uma unidade integrada. Então, na nossa percepção, essa discussão do detalhe da alma ou do espírito é uma discussão que não chega a lugar nenhum especificamente, porque no texto bíblico, tanto no hebraico como no grego, várias vezes essas palavras são usadas como sinônimo, e isso não é tão importante assim fazer essa distinção. O importante é ouvir a palavra com bastante atenção. Tá certo. Obrigado, Sayão, pela explicação. E você aí que quer saber mais sobre você mesmo, fique ligado para a aplicação do estudo de hoje. Depois de termos estudado Isso é que é Descanso no capítulo 4 de Hebreus, chegamos à nossa aplicação. E a grande verdade descoberta no final
desse texto é que a palavra divina revela a verdade. Uma das maiores dificuldades no processo de comunicação é a presença de ruídos e de aquilo que atrapalha a compreensão adequada. Quando tentamos conhecer a nós mesmos, a tentar comunicar alguma coisa com o nosso íntimo, há muitos problemas e confusões difíceis de entender. Muitas pessoas sofrem por não compreenderem nem a si mesmas. A palavra de Deus é a grande maneira de revelar a verdade sobre quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e o que Deus revela sobre os profundos segredos do nosso coração. Lembre-se, volte-se para a palavra e você, de fato, entenderá quem você é e qual é a sua situação. Ah, que pena! Chegamos ao final do programa de hoje. O Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Um forte abraço do Beltrão e até o próximo. E visite o site transmundial.com.br.